Bom dia, pessoal. Para o evangelho de hoje, 7 de julho, para aqueles que estão em busca da fé. E os que não querem fé, não querem Deus, é livre-arbítrio. Jesus Cristo vem dizendo no versículo de hoje. A gente convive com pessoas que querem o reino do céu. A gente anuncia o reino do céu para quem quer. Para quem não quer, deixa de lado. O evangelho hoje é de Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 7. Onde, naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar espíritos maus e curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de imposto, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, Zalote e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciar o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Assim como os discípulos foram enviados, os discípulos foram pessoas pecadoras, né? E que Jesus chamou. E ele os seguiram. Assim vai no meu caso e vai a qualquer um que esteja no mundo do sofredor, que seja uma ovelha perdida, que Jesus chama. E se nós resolver seguir, nós ganhamos a vida. Foi no meu caso. E assim como os discípulos, depois de entenderem o sentido da vida, aprenderem sobre o Evangelho com Jesus, Jesus chama pelo nome e diz: vai, anuncia que o reino do céu está próximo. Mas não vai em casa de pagão, não vai em casa de bons dos samaritanos, sim, a casa daquelas ovelhas perdidas. Quem é que é as ovelhas perdidas? As que estão confusas. Os que estão no mundo do álcool, as que estão no mundo da droga, da prostituição, do roubo, depressão, raiva, ressentimento. As que assumem que tem esses problemas. Aí eu posso lá dizer da maneira como eu me recuperei, e da maneira como Cristo está me ajudando, e da maneira como ela deve agir se ela quer se livrar desses problemas e achar a paz, a felicidade, e achar o caminho que leva a Cristo, de Cristo que vai ao reino do céu e anunciar: o reino do céu está próximo. Jesus Cristo diz: afaste-se dos pagãos, dos bons samaritanos. Quem é que é os pagãos? Os pagãos é aqueles que não são pecadores. Ou seja, são, mas não admitem. Só o outro que é pecador. Aquele que está com um monte de problema. Ah, não! Rapaz, eu vou procurar Deus, eu vou num bailão tomar umas cachaça, eu vou fazer festa, eu vou usar a droga, eu vou me prostituir, eu vou roubar, vou assaltar, cara, me ganha dinheiro, isso me alivia. São os pagãos. Aqueles que ficam criticando quem está em Deus, criticando as vidas das pessoas honestas, são pessoas tudo que são erradas e que não olham para dentro de si, não tiram a trave do próprio olho para ver seus defeitos, para corrigir.
Aí elas ficam sempre condenando os outros. Tudo que está ao redor é condenado. E eu posso dizer isso porque é uma experiência que eu fiz pessoal, né? Enquanto que eu tinha problema de depressão, essas coisas, e eu bebia, para aliviar, claro, eu estava super errado, as pessoas me condenavam, me criticavam, me acusavam. Eu tinha certeza que eu não fazia essas coisas que eles diziam, eu só bebia. Mas eu não bati de conta, que não adianta eu bater de conta por causa que o alcoolismo faz muitas vezes as pessoas esquecer muitas coisas, né? Embora que tinha muitos que me acusavam, me condenavam, bebiam e traíam mulher, e roubavam e faziam, mas sempre o LED era errado, mas ali eu não vou me meter que eu estava errado. Então eu busquei uma irmandade e eu busquei eliminar o que me atrapalhava, a bebida. Mas daí tinha raiva e depressão. Eu precisava eliminar isso. Eu consegui através da prece, da meditação, da oração. Veio o Espírito Santo. Daí eu passei 18 anos observando que eu continuava sendo condenado por coisas que eu não fazia. Eu não sabia por quê. Então eu precisava achar essa resposta em algum lugar. E está lá no Evangelho. E está lá no Evangelho que são os pagãos, são pessoas que não admitem seus erros e que querem levar tudo para o inferno com eles, que vão para o inferno se não mudarem e querem levar tudo para o inferno com eles. Por isso que eles ficam me atacando. Aí, enquanto que eu não pregava o Evangelho, eu não falava nada de Deus, eles sempre ficavam me condenando. Aí, quando eu comecei a entender o Evangelho, que eu sentia a necessidade, que me clareou a mente, da porcaria de vida que eu estava levando, e que essas pessoas estão num caminho totalmente errado, que não tem reino do céu para elas, lamento dizer, mas é o que está na Bíblia, é o que Jesus Cristo diz. O reino do céu é só para quem aceita o chamado de Cristo. Então eu prego o Evangelho, eu falo do Evangelho, eu falo das minhas experiências. Eu posso perceber aqui ao redor, as pessoas que admitem, que querem mudar, elas estão escutando e estão botando em prática na minha vida, da vida delas. E estão sendo felizes, estão dando certo. Agora, os pagãos não. Os pagãos começam a me condenar, começam a me proibir de falar a verdade nas redes sociais, que a mentira deve se prevalecer, e que eu sou um louco, que eu sou não sei o quê, pá. Esses são os pagãos, que se continuarem assim, não terão aquilo que Jesus vem mandando os discípulos anunciar. O reino do céu está próximo. Jesus Cristo nos dá o poder de expulsar demônios, espíritos maus. E como é que a gente consegue expulsar os demônios das pessoas? A partir do momento que ela fala a verdade. A partir do momento que ela assume seus erros. A partir do momento que ela admite seus erros. Eu pequei. Aí sim, os seus espíritos maus, os malignos, serão expulsos. E aí ela vai ter a liberdade e elas vão ver eu como um ser bom, maravilhoso, que não é aquele louco, chato, briguento, mentiroso, ladrão, que eles falam. Mas enquanto que eles não fizerem isso, fazer que nem Jesus Cristo disse: afasta-se de pagãos, afasta Deus e se mantém com ovelhas perdidas, mostrando a tua maneira de ser, a tua maneira de viver em Cristo. E isso vai levar, se elas usarem esse exemplo, elas vão achar o caminho da felicidade. Enquanto que os pagãos vêm aqui, ou eu vou lá, eles olham para mim, eles não acreditam no que eu digo e ficam dizendo que eu sou ladrão, que sou caloteiro, que aquilo que eu falo é tudo mentira, tirando as ovelhas perdidas do caminho. Assim, esses pagãos estão dentro das igrejas. Estão dentro das igrejas, se fazendo de grandão, de poderosos, de rei, de rainha, e expulsando as ovelhas perdidas, as que Jesus Cristo veio salvar. Jesus não veio pelos curados, pelos bons. Jesus veio pelos doentes. E é os doentes que nós ter que lutar por eles. Nós precisamos transmitir a mensagem, mostrar como é que nós vamos viver.
E quem é que são os doentes? São os que admitem os erros. Todo mundo diz, não existe aquele que não peca. Mas o que tem de gente que diz que só o outro que peca, só o outro que é errado. E Jesus Cristo diz, o que tem no teu coração está cheio, a tua língua fala. Vamos prestar atenção no que nós estamos falando. O reino do céu está próximo. Quem acredita ou não acredita. Eu aconselho a acreditar, ouvir o chamado de Jesus, enquanto que há tempo. Que depois que nós sair dessa terra, não tem mais volta. Aí nós já escolhemos nosso caminho. Abraço, Deus abençoe todos vocês.